Qual é o fato mais perturbador que você conhece? Os efeitos que o trauma tem no desenvolvimento são assustadores. Os traumas recriam completamente o cérebro e tornam tudo, desde a formação de apegos até a resolução de problemas mais difícil. A intervenção e o tratamento podem trazer uma grande cura, embora muitas vezes seja um caminho difícil e longo. Para que conste, eu não sou profissional. Recomendo a leitura de Thibaut Kepstiscore e de Bensel van der Kolk, doutor em medicina. Você está interessado em aprender mais? Você também pode consultar o Dr. Bruce Perry e Nadine Barca-Riz, pois eles estudaram isso bastante. Para aqueles de vocês que sofreram traumas, recomendo fortemente que procurem ajuda profissional se ainda não o fizeram. A cura é possível e você vale a pena. Desejo-lhes o melhor. Minha mãe não sabia nada sobre bebês, exceto que ela queria um. Ela nunca havia sequer segurado um bebê de verdade até que já estava grávida de 6 meses comigo. Ela não tinha nenhuma família ou amigos próximos que pudessem oferecer conselhos. E ela tinha tido uma educação muito religiosa. Quando bebê eu chorava por comida ou por uma troca de fraldas. Isso era esperado. Mas quando eu chorava por atenção quando nada estava errado, minha mãe decidiu que eu estava mentindo e que obviamente somente um bebê que nascesse mal seria capaz de mentir em uma idade tão jovem. O pequeno eu era tratado de acordo. Só recebia abraços em ocasiões especiais. E era geralmente visto como um monstro demoníaco que ela era legalmente obrigada a prover e moralmente obrigada a se converter à sua religião. Mas de outra forma eu poderia calar a boca e deixá-la em paz porque ela não queria se associar com o mal. Dizer que eu era uma criança estranha e insatisfeita seria um eufemismo. Eu quase fui para o lado negro antes que os amigos começassem a me ajudar a religar meu cérebro. Eu nunca tive um bebê, mas até meu gato chora para chamar a atenção e se abraçar. Tenho certeza de que isso não a torna má. Tenho certeza de que os bebês devem receber muitos abraços. A resistência bacteriana aos antibióticos está em um nível totalmente diferente. Mesmo nos 13 anos em que estive em um laboratório de microbiologia médica, a resistência aos antibióticos tornou-se realmente desenfreada. Também não vai parar. As bactérias se multiplicam e evoluem tão rapidamente que mesmo as bombacilinas mais eficazes se tornarão obsoletas. Vamos chegar a um ponto de ruptura onde até mesmo coisas como um simples corte ou uma infecção sinusal podem se tornar uma ameaça à vida. Não tome antibióticos como um Z-Pak para uma constipação. É mais provável que seja viral e os antibióticos são apenas supérfluos. Se lhe forem prescritos antibióticos, acabe com eles. Quando as baleias envelhecem demais para viver mais, elas perdem energia para se manterem à tona, e lentamente afundam no fundo do mar. Assim, a menos que uma baleia seja atingida antes de morrer, a maioria das baleias se afogam no momento da morte. Deixe essa baleia afundar. Romanos por volta de 100 BC que haviam sido considerados culpados de patricídio foram costurados em bolsas de couro com um cão vivo, uma cobra, um macaco e uma galinha cada um, e depois jogados no oceano. Isto era conhecido como poena culé, que é o latim para penalty of the sack. Houve um tempo em que os bebês eram operados sem anestésicos. Acreditava-se que seu sistema nervoso não estava desenvolvido o suficiente para sentir dor. Sempre tenho que responder quando vejo este aqui. Tive um reparo de coartação, cirurgia cardíaca, aos 21 dias de volta. Quando esta era clínica, minha mãe sempre dizia que eu não tinha anestesia e eu apenas imaginava que ela não ouvia direito. Descobri aqui que ela ouviu. Claro que eu não tenho memória disso. Apenas uma grande cicatriz como lembrança. Gostaria de saber quais são os efeitos a longo prazo disto. Acho que sou bastante normal, mas também muitas pessoas que não deveriam. Sou um RN. Há vários anos atrás eu estava fazendo uma missão de viagem e me foi designado um internato de uma instituição de assistência a longo prazo. O paciente tinha tido anteriormente um derrame cerebral e acreditava-se estar em um estado vegetativo persistente desde o derrame muitos meses antes. Quando eu estava pesquisando o paciente, vi que todas as suas imagens eram essencialmente normais, além do tronco cerebral, obviamente, e que seus estudos de EEG não eram notáveis e até pareciam mostrar padrões normais de sono, vigília. Mencionei isto a um dos médicos que trabalhava comigo na unidade e ele ficou meio embaraçado quando perguntei sobre isso. Ele basicamente disse que tinha visto aquele paciente algumas vezes e que acreditava que o paciente tinha basicamente a função cognitiva intacta,
mas que a família era resistente a mudar seu estado de código e não permitia nenhuma outra imagem ou intervenção. Ele tinha um tubo de PEG e um cateter suprapúbico. Um ou outro ocasionalmente faria com que o paciente ficasse séptico, e essa era a única intervenção real que a família permitiria que lidássemos com esse tipo de situação. Esse paciente era o que é chamado de trancado. Isto quer dizer que seu corpo basicamente não funcionava, mas seu cérebro absolutamente funcionava. Ele provavelmente estava 100% consciente de tudo ao seu redor, mas não tinha nenhuma capacidade de deixar qualquer pessoa saber disso ou expressar seus próprios desejos de qualquer forma significativa. A ideia de que este pode ser o destino de alguém é absolutamente perturbadora para mim, e o fato de que a família sabia disso e ignorou deliberadamente parece-me cruel, fazendo fronteira com o mal. O livro O Sino de Mergulho e a Borboleta, mais tarde transformado em filme, foi escrito por um homem com síndrome de trancamento após um derrame. Ela esteve no hospital por semanas ouvindo seus médicos, enfermeiras e familiares falando sobre como ela estava em um estado vegetativo persistente e não conseguia entender nada ao seu redor, e na verdade ela estava entendendo cada palavra dele. Eventualmente uma enfermeira notou que ele parecia estar piscando rapidamente cada vez que ela olhava na direção dele e suspeitava que ele poderia estar tentando se comunicar. Então ela ficou tipo: pestaneje 2 vezes se você me entende, e ela piscou 2 vezes. E então ela ficou tipo: pestaneje a resposta para 14 menos 11 se você me entende, e ela piscou 3 vezes. E então ela ficou tipo: é melhor eu ir buscar o neurologista de plantão. Ela nunca recuperou o movimento em nada além de seu olho, mas ao piscar enquanto uma enfermeira apontava para um quadro de cartas, ela escreveu um livro inteiro letra por letra. Piscar de olhos. Ela morreu 2 dias depois que o livro foi publicado. Há uma baleia chamada 52 azul que só canta com uma frequência de 52 Hz, o que significa que não pode se comunicar com outras baleias. Ela é apelidada de a baleia mais solitária do planeta. Para os meus companheiros de costume, os estudos mostram que há uma chance de 1 em 20 mil a 1 em 250 mil de que estalar o pescoço possa causar uma pequena laceração, dissecção, no revestimento interno de uma artéria, o que pode levar à formação de coágulos de sangue que podem criar um bloqueio em uma artéria jusante, causando um derrame isquêmico, uma condição em que o suprimento de sangue para parte do cérebro é cortado. Vi este vídeo antigo comparando crianças de 1 ano e como elas reagiam ao seu ambiente, especificamente brinquedos colocados na frente delas. As crianças que tinham estado em casas felizes e estáveis estavam curiosas sobre os brinquedos e brincavam com eles. Os colocavam na boca, coisas gerais de bebê, mas os que estavam em lares instáveis e infelizes tinham medo até de tocar os brinquedos e continuavam olhando em volta com expressões faciais preocupadas. Era de partir o coração ver a diferença, e isso realmente mostra que o lar em que você cresce tem um enorme impacto na sua vida. Leia uma vez um artigo em um jornal antigo, sobre essa garota de 12 anos, que estava pedindo dinheiro para fazer uma cirurgia. Ela era a única sobrevivente de um naufrágio e perdeu um bom pedaço de sua perna dentro dela. Por isso ela precisava da cirurgia, para poder evitar que sua perna fosse amputada. A loucura é o motivo para que sua perna fosse amputada. Durante o resgate, ela gritou para que os socorristas tivessem cuidado ao tirá-la da água porque um peixe havia mordido na perna. Não era um peixe, era outra menina, de 6 anos, morta, ainda presa à perna pelas unhas. 1 em cada 200 pessoas na Terra é parente de Genghis Khan. É mais do que isso. 1 em cada 200 são descendentes de linha macho direto. Isso é filho de um filho de um filho de um filho do Sr. Khan. Não se esqueça que o velho Genghis também tinha filhas, e netas, e grandes netas. O número real é na verdade mais no domínio da maioria da população mundial. Matematicamente é tal que se uma pessoa vivia aproximadamente na mesma área que seus antepassados e essa pessoa tem descendentes, então você é um deles. Dado que a cada geração você dobra o número de avós. Mesmo sendo responsável por muitos casamentos de primos, apenas uma pessoa casando com alguém de outra cidade pode dobrar seu número de antepassados. Não posso confirmar se isso é verdade, mas uma vez ouvi dizer que durante a peste negra alguns dos mais infectados tinham bolsões de infecção que podiam ser ouvidas a se abafar com micro-organismos. Sim, isto é verdade. E os bolsos estourariam se tornassem muito grandes, o que supostamente seria insanamente doloroso. Havia também 2 outros tipos de peste negra, o tipo septicêmico e o tipo pneumônico. Ambos eram super fatais, mas com o tipo pneumônico você cuspia sangue até morrer. Tempos divertidos.
Em 1518, Tenochtitlan, Capitólio Imperial dos Aztecas, foi uma das maiores e mais complexas civilizações da Terra, tendo uma população estimada em cerca de 250 mil. Em 1522, 99% dos residentes estavam mortos, seja pela varíola 70% ou pelo genocídio que ocorreu quando os espanhóis deixaram os oprimidos locais saquearem a cidade. A cidade seria em grande parte apagada da história. Tenochtitlan seria considerada limpa pelos nossos padrões. Isto foi numa época em que o rio Tames estava asfixiado com animais podres e coco. Tenochtitlan foi construído em um lago fora das ilhas recuperadas, o que significa que estava cheio de pequenos canais. Através de engenharia inteligente, incluindo um aqueduto de tamanho romano e uma enorme represa, os astecas conseguiram fazer a descarga do sistema de canais essencialmente diariamente. Durante a Guerra Fria, o presidente tinha autoridade absoluta para lançar armas nucleares. Não existiam salvaguardas oficiais para evitar que um presidente mentalmente desequilibrado ou desorientado ordenasse um ataque nuclear. De fato, a única maneira de impedir que tal coisa acontecesse seria através de um motim e teria exigido a participação de um número significativo de pessoas para ter sucesso. A quantidade de armas nucleares destinadas ao URSS era vasta. Algumas metas foram estabelecidas para serem atingidas por dezenas ou mesmo centenas de ogivas e elas teriam vindo de uma variedade vertiginosa de fontes via terrestre, marítimo e aérea. Não necessariamente o pior fato, mas ainda há um corpo nunca encontrado depois de Chernobyl. Valery Kodenchuk é considerado como a primeira pessoa a perecer no desastre por estar mais próximo da explosão quando ela ocorreu. Presume-se que seu corpo esteja sob as bombas de circulação, mas também poderia muito bem ter sido vaporizado na explosão. Pode não ser tão perturbador, mas os cegos não veem os negros, eles simplesmente não veem. Se eles nasceram cegos, não sabem o que é o negro, então eles simplesmente não viram nada. Estamos vivendo em um mundo em que o dinheiro pode resolver qualquer problema pelo qual você passe. Todos sabem sobre Epstein e sua ilha. Todos sabem quem visitou aquela ilha. Mas ninguém está tomando medidas contra ela. Pois as pessoas que visitaram aquela ilha têm poder, que é o dinheiro. As leis são para as pessoas comuns como nós. As pessoas extremamente ricas estão acima da lei, não importa o que os outros digam. Se eles recebem forças demais, eles simplesmente se mudam para outro país e continuam vivendo como viviam. As implicações do tempo profundo, especialmente em astronomia. Temos com nossos sinais de rádio um alcance máximo de aproximadamente 100 anos-luz. Todas as mensagens que trazemos por trás disso seriam possivelmente muito danificadas para decodificar, pelo menos em nosso conhecimento tecnológico atual. Se agora alguns alienígenas podem testemunhar nossos sinais de rádio estão a 100 anos-luz de distância de nós, eles veriam nosso planeta nos anos de 1922. Portanto, para eles, estamos no início do 20º dourado. Se eles se aproximarem de nós, eles testemunhariam em algum momento a ascensão do fascismo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e em 30 anos-luz de distância a queda do muro alemão. Se eles quisessem nós ver nos dias atuais, eles teriam que estar em nosso sistema solar. E mesmo assim eles podem nos ver como éramos alguns minutos atrás. É mais engraçado se você estiver assistindo a partir de 5.000 anos-luz de distância. Eles não veriam as grandes civilizações. Eles nunca veem o Império Romano, mas poderiam olhar diretamente para os velhos tempos egípcios. E indo para nossa próxima galáxia, eles nem mesmo saberão que a humanidade existe, porque a luz de nosso tempo nunca chegou à próxima galáxia. É basicamente engraçado saber que, se alguns alienígenas quisessem colonizar certos planetas a séculos de distância, fazendo um salto de urdidura para nós e depois serem confrontados por mísseis nucleares e uma humanidade tecnologizada capaz de fazer explodir nosso próprio planeta, sim, não teremos nenhuma chance. Mas para eles pode ser uma surpresa se não estiverem cientes das implicações do tempo profundo. Mas, por outro lado, eu não poderia pensar em uma civilização alienígena inteligente, capaz de viagens FTL, mas não tinha uma ideia base do tempo profundo. Durante o final da República Romana, um dos homens mais ricos de Roma, Marcus Licinius Crassus, era dono de uma equipe de bombeiros. Na época, não havia um serviço dedicado aos bombeiros. Se seu prédio estivesse em chamas, ele se ofereceria para comprar o prédio. Se você concordasse, ele apagaria o fogo. Caso contrário, sua equipe de bombeiros simplesmente saiu e deixou o prédio arder. Entropia,
ou a morte por calor do universo, que toda a matéria degenerará de estrutura em caos, tudo o que já foi terá desaparecido. Quando eu era criança eu costumava enfatizar muito sobre este mal. Eu era como se na oitava série eu tivesse visto algo no Nagel. Provavelmente eles disseram que em algum momento o Sol vai explodir. Agora eu sendo burro eu era como porra, isso deve ser daqui a 50 anos. Então eu pensei que quando eu tivesse 60 anos nós todos morreríamos por causa da explosão do Sol. Um asteroide, um cometa, um buraco negro errante, um planeta vilão, uma explosão de raios gama, uma supernova próxima, um pedaço de matéria estranha pode aniquilar nosso planeta a qualquer momento. E essas são apenas as coisas que conhecemos. E a decadência do vácuo poderia simplesmente apagar o universo da existência e nós nunca saberíamos que ela está chegando. Durma bem.